Pessoal, boa tarde. Saiu bem alto, né? Eu geralmente não uso o microfone quando eu vou dar palestra, porque minha voz já é bem alta. Eu agradeço primeiramente o convite dos organizadores, da minha comandante, que foi a palestrante anterior, que me permitiu falar do ProERD. É algo que eu gosto muito. Eu fui aluno ProERD lá em 2004, né? Eu tenho só cara de velho, tá, gente? Mas eu ainda sou bem novo. Eu fiz 29 anos esse ano. Estou há 8 anos na corporação. Fiz o curso do ProERD, tá? Vou explicar lá na frente um pouquinho. Não é tão simples assim ser instrutor ProERD. Por isso que muitas vezes acaba faltando instrutores, porque tem umas certas regras que o instrutor tem que seguir, tá? Mas no geral, Pedroso, o que é ProERD? O ProERD, pessoal, é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, tá? Um pouco do histórico dele. Ele é um programa criado pela ONG Daring, Drug Abuse Resistance Education, em 1982, na organização sediada em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Por que eles idealizaram esse projeto lá? Bom, a Califórnia estava passando por alguns problemas com jovens e com o uso de drogas, tá? O pessoal prendia drogas, porém não resolvia o problema. Então, o que eles pensaram? Vamos investir na conscientização. Então, eles criaram o ProERD. O programa ele veio para o estado de São Paulo em 1993. Ele está presente em 52 países ao redor do mundo. Nós, hoje, temos aqui 7 estados, né, e centros de treinamento que preparam os instrutores. Um deles é em São Paulo. E, Pedroso, mas por que a necessidade de um centro de treinamento? Entra naquilo que eu falei. Não é todo policial que está apto a ir falar do ProERD. Ele tem que ser um policial que não pode ter vícios, ele não pode estar envolvido com bebida alcoólica, ele não pode usar o cigarro, porque ele vai ser o exemplo, tá? Como ele vai falar de algo, sendo que ele não é exemplo, ainda mais nos dias de hoje, que é muito fácil o aluno achar uma foto do instrutor, é muito fácil achar a rede social do instrutor, aí está lá, né? O instrutor com um copão de chopp, ou fumando um cigarro, fumando... Hoje em dia é o pendrive, né? O vape, que o pessoal usa muito. Então, não é cabível um instrutor fazer isso aí. Fora que não são todos os policiais que têm aquele jeito para falar com um adolescente. Não é de qualquer forma que você fala com um adolescente. Você tem que entender, você tem que saber virar amigo do adolescente. Então, o policial passa por um treinamento, 15 dias lá em São Paulo, vai aprender técnicas de ensino, vai aprender técnicas para saber lidar com determinadas situações e até mesmo como agir dentro do ECA, tá? O objetivo do programa é ensinar aos alunos habilidades de tomada de decisão. Hoje, o ProERD, nesse mês, inclusive, completou 30 anos de existência. No estado de São Paulo, ele já atingiu a marca de mais de 10 milhões de alunos, tá? Então, você pensa, quantas pessoas não passaram pelo ProERD? Eu passei pelo ProERD, adorava, tenho até hoje o meu certificado. Pedroso, e como funcionam as aulas? Bom, vai depender da idade da criança. Como assim? O ProERD, tá, ele pode começar nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, e depois quinto ano, sétimo ano, e posteriormente uma visita a cada ano para os ensinos médios. Tá? O material ele muda conforme a idade da criança e a faixa etária. Esses que eu vou passar agora, os primeiros, são das lâminas que são utilizados com os jovens, com as criancinhas, né, até o terceiro ano. Por quê, Pedroso? Bom, é mais didático, né? O professor, o instrutor do ProERD, ele vai sentar com a criança lá em roda, vai explicar. A primeira aula é quem você deve chamar numa emergência. Você vai aprender a criança vai aprender sobre as emergências. Sobre sinalização de trânsito, a criança também vai ser introduzida. Materiais, como que podem causar problemas na saúde, caso ele coloque na boca e por aí vai. São várias aulas aqui. Essa eu acho muito interessante, que é o quê? Algo estranho, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que acabam mexendo com crianças. Então, a gente vai educar a criança desde pequenininha para ela entender o risco
de estar falando com um desconhecido, aqui identificar algo que está desagradando o colega, que nós temos muito hoje, muitas vezes os jovens, eles não têm essa empatia, né, de entender que aquilo está deixando o coleguinha triste. Aqui o ProERD já vai ensinar a lidar com os seus sentimentos durante o dia, bullying também. O material do 5º ano já muda, que é o que o ProERD hoje mais pega, tá? O 5º ano, por quê? O 5º ano é obrigatório. Então, a gente concentra mais forças no 5º ano, porque já não tem tanto instrutores. Então, no 5º ano, nós vamos introduzir o aluno, junto com os personagens que tem no programa, o Matheus, o João, a Sofia e o Denis, ao modelo de tomada de decisão ProERD. Pedroso, como que funciona isso? Bom, muitos jovens têm dificuldades em identificar certas situações. Então, nós começamos a usar esse modelo de tomada de decisão para o jovem desenvolver nele as características que ele precisa para tomar decisões corretas e seguras. Tá? Então, nós começamos com Defina com o aluno. Na primeira aula, nós vamos explicar só do Defina. O que é isso, Pedroso? Bom, nós vamos ensinar a ele a identificar o problema, se é uma oportunidade, um problema ou algum outro tipo de situação, e nós vamos lá pedir para ele anotar, para ele desenvolver isso. Ele desenvolvendo essa primeira parte, nós vamos mandar ele analisar. E aí? Você está diante do quê? De um problema. Quais são as suas opções? O que você pode fazer para resolver esse problema? Ele vai começar a desenvolver o senso autocrítico para poder ver as opções dele. Posteriormente, a gente pede, dentro da situação hipotética, para que ele atue. Para quê? Para ele ver a decisão que ele iria tomar. Posteriormente que ele atuou, nós vamos falar, avalie. E aí, a sua situação foi boa? Trouxe algo de bom para você, para a sua família, para os seus amigos? Trouxe? Legal. Não trouxe? Você mudaria a sua escolha? Através desse modelo, o aluno começa a desenvolver um senso de autocrítica e de escolha. Posteriormente, tá? O ProERD dura 10 aulas, são 10 encontros, 1 por semana. Antigamente, não sei se alguém aqui teve ProERD, mas na minha época o ProERD era o ano inteiro. A gente passava um ano com o instrutor, era aquela apostila preta, mais grossa, e lá falava só droga, né? Eu lembro que falava de cola, de entre outras drogas. Porém, com o tempo, foi vista a necessidade de mudar o material para adequar à realidade de hoje. O aluno passou as 10 aulas dele, foi lá com o instrutor, conversou, aprendeu, depois das 10 aulas tem a formatura, e ele ganha o certificado. Até hoje eu tenho o meu, né, guardado em casa. Chegou o 7º ano, que seria o correto, né, o aluno ter no 3º, no 5º e no 7º ano. Chegou no 7º, o material muda um pouco. A conversa também já é diferente. Por quê? Ele já é adolescente, né? Você não pode falar com ele que ele já vai ficar bravo. Ô, mãe, você não entende disso aí. Está falando o quê? E por aí vai. Então, nós vamos bater um papo com ele, um papo mais sério. Vai continuar também, dentro daquelas situações dele, analisar as opções dele. Vamos falar também de bebida alcoólica, que, infelizmente, nessa época fica mais fácil, né? Porque ele começa a querer sair com os amiguinhos, daí tem aquele amiguinho que, querendo ou não, às vezes bebe já, o pai às vezes não sabe, e aí nós continuamos falando disso para ele. Mas o instrutor, como eu falei para vocês, vai falar só de droga? Não. Como eu falei, nós mudamos, né, o material. Então, nós começamos lá com informações sobre o efeito das substâncias no corpo e na mente, porque muitas vezes o adolescente ele não conhece o efeito que o álcool vai causar nele. E se ele misturar o álcool com um remédio, pode causar até morte. E muitas vezes ele não sabe. O risco de causar um acidente, de trazer mal para ele, mal para a família. O cigarro traz câncer ou outras doenças, mal do coração e por aí vai. E muitas vezes ele não sabe. Então nós vamos falar disso com ele. Tá? São as drogas que geralmente ele tem mais acesso, mais rápido, que são as drogas lícitas, né? Nós vamos explicar tudo para ele sobre as drogas, os efeitos no corpo, para ele tomar a melhor decisão. As maneiras de evitar situações desagradáveis. Aí entra aquilo que eu falei, o amigo, né? Muitas vezes ele vai ter um amigo que vai oferecer algo para ele, que vai levar ele para algum lugar, e ele
fica com receio de falar não para aquele amigo e fica numa situação desagradável. Então, nós vamos ensiná-lo a entender essa situação para que ele reconheça ali e tome uma melhor decisão. Formas de dizer não. Isso é de uma situação de pressão. Os adolescentes, os jovens, muitas vezes eles não sabem dizer não, tá? Eles ficam com receio, como eu falei lá atrás. Então, nós vamos ensinar algumas maneiras para ele de dizer não. Identificar sinais de tensão em si e nos outros. Aqui, eu creio que todo mundo consegue identificar em si algum sinal de tensão, né? Eu geralmente fico com a mão suando, ou fico com muita sede, eu tenho que beber água. Nós conseguimos reconhecer isso, porém uma criança não consegue. Então, nós vamos bater um papo com ele, vamos explicar para ele alguns sinais: dor de cabeça, mão suando, dor na barriga, vontade de ir ao banheiro. E vamos ensiná-lo a identificar isso, tá? Então, ele vai começar a se autoconhecer. Informações e maneiras de combater o bullying, e aí entra o cyberbullying, né? Por quê? Acontece muito, principalmente nessa idade do pessoal do 5º ano, dos 10 anos ali, começaram a fazer brincadeiras que às vezes o coleguinha não gosta, tá? Então, nós vamos ensiná-lo a respeitar os limites e respeitar as diferenças. Ele vai começar a entender que aquilo que ele acha que é uma brincadeira, não é uma brincadeira, que ele está fazendo mal para alguém. Vamos falar da internet, né? Que hoje é um dos maiores meios aí que o pessoal pratica o bullying, através dos jogos online, rede social, aplicativos de conversa instantânea e por aí vai. Então, nós vamos bater um papo com eles durante a aula lá. Estilo de comunicação. Muitas vezes a pessoa, acho que até muito adulto, até hoje acha que comunicação é só você falar com alguém, né? Mas a comunicação vai além disso. A comunicação com a outra pessoa é através de gestos, através das suas ações. Você está passando alguma informação para alguém. Através de tudo isso, então nós vamos ensinar a criança também a identificar. Isso é essencial para o crescimento dele. Como se tornar mais confiante? Gente, é incrível como tem criança que você chega para conversar com ele, né? Muitas vezes também por causa da brincadeira dos pais, né? Quem nunca brincou com o filho, né? Tentou colocar medo no filho, quando viu uma viatura, o filho estava se jogando no chão, né? Aí falou assim, viu? Vou chamar o polícia lá para te levar na viatura embora, viu? Se você não parar a gente. Se o policial ver vocês fazendo isso, prepara, viu? O policial vai ficar bravo. Faz ao contrário, fala, filho, ó, vamos lá ver a viatura, vamos lá, conversa com o policial, anda lá na viatura, o policial vai mostrar a viatura. Por quê? Isso é um erro dos pais, tá? Porque você está colocando no seu filho um medo do policial. Quantas vezes eu não entrei na sala para dar aula e a aluna tremia, tinha medo, não queria chegar perto, não queria conversar. Tinha uma lá, a primeira aula, eu lembro até hoje, ela saiu da sala para beber água porque ela não parava de chorar com medo de mim. Aí a gente vai conversando. No final da aula lá, das 10 aulas, virou minha amiga. Muito gente fina, já deve estar enorme, né? Porque foi uma das minhas primeiras alunas. Então, o pai vai colocando isso na criança. E não pode. E não só isso, como outras místicas que o pai vai depositando no filho, e o filho deixa de ter confiança. Então, ele deixa, muitas vezes, de ser um cara proativo, um cara que puxa a conversa. Ele deixa de ser um líder. Porque o próprio pai colocou nele que ele não consegue fazer determinada coisa, em vez de dar o apoio. Tá? E identificar sua rede de apoio. Isso é muito importante. Por que identificar a rede de apoio é importante? Bem, se você não for a rede de apoio do seu filho, quem vai ser? Que foi o que a minha comandante falou na palestra anterior. Quem vai ser a rede de apoio do seu filho? Vai ser aquele amiguinho que você não conhece, que você não conversa, que você não sabe o que ele está falando para o seu filho ou a ideia que ele está dando para ele? Então, nós vamos ensinar ao seu filho lá durante as aulas o quê? Olha, seu pai é sua rede de apoio, sua mãe, sua professora, o seu diretor, tem que conversar. Só que não adianta, né? Como eu falo aqui, o ProErd não vai resolver tudo sozinho. Mesmo a gente apoiando tudo aquilo, falando sobre todos aqueles temas. Por quê? O ProErd, pessoal, nada mais é que uma parceria. Tá? É a escola, a polícia e a família. A escola entra para passar informações sobre matemática, português, geografia, para ensinar. O pai
ele tem que estar educando em casa. Ele tem que estar conversando com o seu filho. Ele tem que estar sendo amigo do seu filho. Tá? Hoje está muito complicado, porque os pais chegam em casa, eu sou pai, eu sei, é cansativo, mas muitas vezes até mesmo com as nossas esposas, com o nosso companheiro, né? Você está conversando com a sua companheira ou com o seu companheiro, ele está no celular. Você está falando com a parede, né? Aí você vai perguntar para ele ou para ela o que você acabou de falar. Fala de novo, eu não prestei atenção. Aí o seu filho, muitas vezes ele chega lá para contar algo que ele aprendeu na escola, algo novo, ou sobre a aula do Proerd, que ele viu que a bebida alcoólica com um remédio pode matar, né? Ou por aí vai. Aí você, verdade, filho. E continua, nem liga para ele. Ele vai começar a anotar, falando, para que eu vou conversar com meu pai se ele nem está prestando atenção em mim? E quem que ele vai começar a procurar nessa hora? Aí ele vai procurar aquele amiguinho. E aí, começa tudo que eu falei lá atrás. Tá? Ele vai começar a identificar, mas mesmo assim ele vai ter receio de falar não para o amigo dele, porque é o único que presta atenção nele. Aí o amigo dele vai colocar ele numa enrascada, ele vai ter coragem de sair ou falar do amigo dele? Não vai. Tá? Então, nós, pais, temos que ajudar juntamente com o Proerd, com a escola, pelo menos 30 minutos, 1 hora, com o nosso filho, sem o celular, brincar, conversar, jogar uma bola, brincar de boneca, seja lá o que for. Porque é nesse momento que você vai identificar certas coisas no seu filho. Tá? Eu cansei de dar aula, e muitas vezes você chega lá, porque a gente presta muita atenção nas crianças, né? A gente conversa muito, a gente brinca muito, vira uma amizade. A criança olhar para mim e falar assim, Pedroso, eu queria que você fosse meu pai. Aí você para e pensa, para uma criança chegar para um policial e falar assim, eu queria que você fosse meu pai. É porque algo não está legal, né? Porque onde já se viu, a criança tem um pai dela, legal gostar do policial, falar que eu quero ser seu amigo, beleza. Mas falar, queria que você fosse meu pai. Então, sinal que ninguém presta atenção nela. Então, na primeira oportunidade que ela tiver, não vai ter adiantado nada todo o trabalho do Proerd ou o trabalho da escola junto com aquele aluno, porque ele vai esquecer de tudo, ele vai manter apenas o que o amigo dele está falando. E o pai também tem que se relacionar com outro pai, né? Como assim, Pedroso? Durante a vida escolar do seu filho, não sei como funciona hoje, deve ter, né? Os grupos de escola, conversa com o pai do seu amiguinho, porque às vezes você vai ficar sabendo de algo que seu filho não te contou, mas contou para o amiguinho. Então, tem que ter esse apoio entre os pais, a escola, a polícia. Para quê? Para que o seu filho fique seguro, para que ele comece a tomar decisões responsáveis, né? Fiquei contente hoje de ter falado com os 2 pais que a gente estava conversando ali fora, de saber que os filhos dele fizeram Proerd e tomaram decisões, e tomam até hoje decisões seguras. Eu também. Como eu falei para vocês, eu fiz Proerd, não conhecia a polícia, não sabia como era, não tenho familiar policial na minha família, eu sou o primeiro policial da minha família, mas eu conheci através do Proerd. Lembro até hoje o nome do meu instrutor, Carlão, né, a gente chamava ele. Encontrei ele lá aposentado, lá velhinho, na cidade, e fui falar, viu, você não lembra de mim, né? Ele falou, não lembro. Falei, você foi meu instrutor. Nossa, ele quase chorou, ainda mais quando eu falei que era policial e tinha virado instrutor Proerd, né? É sensacional. Alguém tem dúvidas sobre o programa? Nossa, eu acho que eu falei bastante do programa, não tem nem como ter dúvidas, né? Mostrei até o material. Deixa eu ver. Pode falar? Muito obrigada, viu, por esclarecer. Eu tenho uma dúvida. Esse programa ele pode ser implementado nas escolas, né? Isso parte da escola ou, de repente, as famílias entendem que isso é importante e podem levar para a escola? Isso é para a escola pública? Pode ser na particular? As questões mais de logística. Bom, funciona assim, ó. Como eu falei lá atrás da parte do instrutor, né? É fundamental que tenhamos instrutores, porém não são todos policiais capacitados. Aí o que acontece? Ainda mais que o Proerd, o policial, ele tem que ser voluntário para poder ministrar aula, tá? Ele não pode o comandante chegar, você vai dar Proerd. Não pode. O policial tem que falar, eu quero ser instrutor Proerd. Aí ele vai lá naquele centro de treinamento que a gente conversou lá atrás, vai fazer o curso. Chegou aqui, a cidade, tá? Ela é dividida em companhias. Então tem companhia que tem instrutor Proerd hoje, tem companhia que não. Aquelas que têm instrutor Proerd, eles vão procurar atender primeiro as que diz na norma, na legislação nossa, é o quê? Atender primeiro as estaduais. Olha,
não atingiu o número, ainda tem espaço na agenda. Vamos pegar as municipais? Vamos, aí vai para a municipal. Sobrou espaço? Pode pegar particular. Os pais podem pedir também? Pode, através da direção. A direção vai lá, conversa com a direção da escola manda um documento para a companhia da área e a companhia vai ver a logística para conseguir encaixar. Mas nada impede de uma escola particular também ser atingida pelo projeto. Tá? Mais alguma questão? Eu acho que não. Pessoal, agradeço imensamente o convite de novo, tá? Adoro falar desse programa, afinal é um programa que fez muita diferença na minha vida. Conheci a polícia, creio que na vida de outras crianças por aí também. Não sei se alguém aqui fez ProErd, tá? Mas seu filho fez, é sensacional, tá? O ProErd é algo fenomenal. Eu gosto até hoje do programa, hoje eu trabalho no setor de comunicação social da minha unidade, mas sempre que eu tenho oportunidade para falar desse programa eu venho. Muito obrigado, viu?